Ô, Bernardo. Oi? Filho, eu tô indo lá no mercado. Hum. Eu não vou demorar. Posso ficar aqui? Pode ficar aí. Bernardo, não abre a porta pra ninguém, tá? Deixa chamar, deixa bater. Não abre. Eu deixei a TV da sala ligada pra as pessoas acharem que tem alguém aqui. Tá. Não mexe com fogo, não mexe com álcool. Peraí que eu vou mexer. Não toma banho agora, que é perigoso o chuveiro dar alguma coisa lá, sei lá. Não dá nada, mãe. Não, é perigoso. Bernardo, não Pra que pendura eu na vou janela. pendurar? Não sei, Bernardo. Pode acontecer. Não pendura na janela. Tá, Bernardo? É. Bernardo, se alguém ligar e falar, quero falar com a sua mãe. Você fala, minha mãe tá tomando banho. Entendeu, Bernardo? Não abre a porta pra ninguém, tá? Não faz isso tudo que eu falei que é perigoso, tá? Tá. Se você escutar algum barulho, alguma coisa, você me liga correndo. Tá, Bernardo? Meu celular descarregar. Coloca pra carregar, tá? Tá. Não. Melhor, vamos. Quer, mãe? Ai, Não, vamos mãe, comigo. Não, é melhor. Vamos Não, comigo. mãe, Ai, é eu melhor, quero vamos ficar. comigo. Não. Ai, meu Deus.